Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que Jesus nos abençoe ao longo das nossas vidas e que o Pai Amantíssimo nos cubra com o seu manto de misericórdia. Nesta hora tão aflitiva, de tantas provas, de tantas expiações que o nosso planeta está atravessando, nos nossos lares, as famílias que se estão desagregando, precisamente por um conceito que está faltando a todos nós e à humanidade inteira, que é precisamente a educação. Se bem nos lembramos, nós tivemos há 2022 anos atrás esse educador por excelência que veio partilhar connosco a vida mais grandiosa, todas as suas experiências, como o Espírito Sol, como a verdade e como o caminho, veio trazer para todos nós, trazendo a boa nova. E todas as suas falas foram em torno, na realidade, da educação. Então a educação faz parte, ou devia fazer parte, das nossas vidas. E nós olhamos hoje à nossa volta, quando vemos as notícias, quando ligamos a televisão, e vemos que na realidade tantas arbitrariedades, portanto, que vão acontecendo, não só no nosso país, mas nos outros países, à face do mundo. Porque a questão não é de um país, a questão é do mundo, se não mesmo até do universo. E porquê? Porque tudo quanto nós fazemos, nos nossos lares, na vida privada, nos nossos trabalhos, em sociedade, de bom, de útil e agradável, vai ter reflexo no universo em que nós vivemos e pelo qual nós fazemos parte. Mas também tudo quanto nós fazemos de menos correto, de menos abonatório para as nossas vidas, também vai surtir um efeito, vai surtir um reflexo nesse mesmo universo em que nós vivemos. Quando nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, na consciência, Deus colocou todos os atributos possíveis e imaginários para que nós, ao partirmos precisamente do seio de Deus, nos tornássemos criaturas responsáveis, criaturas educadas, criaturas propensas ao fazer o bem. Então nós partimos precisamente dessa claridade maior, que é do seio do nosso Pai, que é Deus. E partimos, quais excursionistas, nesse sistema de involução, descendo, para que logo mais pudéssemos fazer a viagem inversa, a evolução, crescendo. E fazendo despertar em nós, através das diversas oportunidades que sempre nos são concedidas, essas virtudes que reinam dentro de cada um de nós. A maldade não existe. A maldade é apenas a ausência, por determinado tempo, por ignorância, por desequilíbrio, do bem. É a ausência do bem. Por isso, todos aqueles que praticam, na realidade, algum ato menos nobre, menos digno, logo mais, ele vai crescer, ele vai progredir e vai tornar-se também uma estrela, como já afirmou Jesus para todos nós. Vós
sois deuses. E é verdade. Nós somos deuses. Com D menor. Nós somos deuses. Nós fazemos parte integrante, na realidade, dessa vida grandiosa que nos foi concedida. No entanto, vamos observando ao nosso redor essa falta, na realidade, de educação que vai reinando no ser humano. Daí os crimes, a violência, as questões, o ódio, as vicissitudes, as separações, os suicídios, todos os variados problemas ou dificuldades, porque são apenas dificuldades que nos levam a praticar tais atos e que nós elevamos à situação de problema, não o atendendo da forma mais correta. Então, nosso querido irmão Espírito Vinícius, num livro grandioso, em que nos fala, portanto, sobre o mestre da educação. Vinícius era Pedro de Camargo, portanto, seu verdadeiro nome. Fala-nos precisamente desse sistema educativo ao qual nós temos, de forma urgente, para nos voltarmos, para que esse sistema educativo, que essa educação, não a educação pelos livros, não a educação, portanto, intelectual, mas aquela que nos faz elevar, portanto, o senso moral. Porque é essa educação que nós necessitamos. É a educação que nos leva e que nos traz o senso moral. Porque é através da moralidade que nós iremos subir a patamares mais altos, nas esferas do mundo maior, como assevera Jesus, quando caminhou ao nosso lado, quando nos trouxe esses ensinos grandiosos, envasados no Evangelho, que era a Boa Nova, prometendo-nos um Consolador. E o Consolador veio no momento próprio, no momento aprazado, para que todos nós pudéssemos observar. Veio nos lembrar que a vida é continuada, que a vida não se extingue com a morte do corpo físico. Veio precisamente a nos relembrar, pelos relatos desses amigos que laboram do outro lado da vida, as circunstâncias que encontram nesses mundos escolas, mundos hospitais, da qual nos falou Jesus, ao seu tempo, embora por parábolas. No entanto, temos necessidade de nos alertar. Temos necessidade de nos deixar envolver por esse sistema educativo que trazemos todos nós, incutidos em nosso índio. Então, para que possamos entender um pouco mais desse meandro, vamos procurar entender o que o nosso querido Vinícius traz para nós. Ele define para nós a pessoa e a missão de Jesus, baseado na sua própria declaração que consta no Evangelho. Desejando que aqueles homens humildes e bons que escolhera para colaboradores soubessem quem ele era, de onde procedera, e interrogou-os, indagando, como nós observamos no Evangelho: quem diz o povo que eu sou? Jesus falava assim para os amigos que ele houvera escolhido na maior simplicidade. Pessoas humildes. Mas o que é certo é que eram espíritos valorosos e que não foram só escolhidos deste lado da vida. Eles já houveram sido escolhidos do outro lado para fazerem parte da pleiade ou do grupo restrito que iriam pertencer precisamente a Jesus.
Dizem que sois um dos antigos profetas que ressuscitou. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, um amigo dileto, se adiantou e respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Podemos encontrar em Mateus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Notem bem, vem nos dizer para nós que afinal Deus é vivo, vive em nós. Não é mais a carga humana ou a personalidade humana criada pela religião e que nos incutiram nos ouvidos. Filho do Deus vivo, do Deus atuante, do Pai Criador. Jesus, confirmando a resposta do velho pescador, acrescenta: Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, pois não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Ora, Pedro recebera, portanto, a intuição dos amigos. Era o início do desabrochar da sua mediunidade. Então ele recebeu por intuição dos benfeitores espirituais, de quem era Jesus, daí, portanto, transmitir a resposta. O ungido escolhido, o ungido. E escolhido para quê? Qual a missão que lhe foi confiada e quais as relações entre ele e o Pai? Jesus nos esclarece que sobre esse ponto, quando diz a Madalena: Não me toques, porque ainda não subi a meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Logo, o Deus de Jesus é o Deus da humanidade, o Pai comum de todos os homens, sem nenhuma distinção. Jesus, após a sua partida, e quando surgiu a Madalena, tem precisamente esta frase: Não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. Jesus estava naquele processo de permanecer, portanto, ainda um pouco mais, durante 40 dias, junto aos amigos que ele houvera na realidade espírita. Mas, ao compromisso que veio desempenhar neste orbe, nós vemos claramente através da sua atitude na sociedade terrena. Podemos vislumbrar isso. Mas o que fez Jesus? O que é que ele fez? Reuniu algumas pessoas simples e humildes e foi-lhes ministrando lições e ensinamentos, por meio de parábolas singelas, prédicas e discursos de origem popular, edificando com exemplos todas as doutrinas que transmitia. Daí as parábolas, como exemplos, para que todos aqueles que observavam pudessem entender o que ele dizia. Então a novidade da sua escola consistia particularmente na divulgação dos seguintes princípios. Todos os homens são filhos de Deus. Todos têm a mesma origem. Era o que Jesus ensinava. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos a mesma origem. Fomos criados por Deus. E Deus não tem filhos privilegiados. De forma alguma. A paternidade divina decorre do corolário natural. A fraternidade humana, isto é, todos os homens são irmãos, filhos de Deus. Portanto, devem amar-se reciprocamente, agindo em tudo segundo a lei da solidariedade. Mas apesar da clareza, lisura e concisão de tal doutrina, são grandes as dificuldades em torná-la acessível à mente e ao coração humano. Reparem bem, já passaram 2022 anos e nós ainda temos dificuldade em assimilar os ensinamentos de Jesus. Alguns ainda duvidam da existência de Jesus deste lado da vida. Alguns desacreditam, portanto, de Deus. E tudo quanto nós olhamos ao nosso redor pela questão da educação, nos nossos lares hoje há um déficit grandioso para com os nossos jovens e os adultos também.
que é a ausência de Deus nos nossos lares. A ausência de Jesus nos nossos lares. Sentimos vergonha, alguns, de falar de Deus no seio familiar. As nossas crianças têm necessidade de escutarem o nome de Deus. Têm necessidade de orarem dentro dos seus lares. Porque faz parte integrante da educação. Nós não somos eternos materialmente. Nós somos eternos espiritualmente. E estamos precisamente emprestados numa casa que nos é colocada à disposição para nós utilizarmos o melhor possível, que se chama Casa Terra, Planeta Terra, Mãe Terra, mas que um dia, pelo próprio ciclo da vida terrena, os físicos vão perecer, vão morrer. E nós vamos ter que regressar a casa. E para regressar a casa seria de bom tom que nós levássemos a nossa maleta recheada de algo agradável, de algo bom, de algo valoroso. Algo que nós pudéssemos refletir do outro lado da vida como um rastro de luz na nossa caminhada. Seria bom nós levarmos a maleta recheada com alguma coisa, para que não andássemos deambulando de um lado para o outro, batendo a várias portas, mas cujas portas a que batemos são portas surdas, porque são portas na matéria, noutra dimensão, e não conseguem ouvir as nossas batidas, muitas vezes. Então daí a questão, precisamente, da educação. Dar. Oferecer. Para que logo mais possa receber alguma coisa. Quem dá, sempre recebe. Mas é preciso, para dar, que se adquira. Porque cada um só dá o que tem. Ninguém pode dar o que não tem. Se nós quisermos educar os nossos filhos, nós temos que ser educados para com os nossos filhos. Amá-los, sim, mas educá-los. Não com severidade, mas com seriedade, que é diferente. Com honestidade. Conversando, dialogando, porque as nossas crianças são espírito, tanto quanto nós. E só têm a aparência da inocência. Não são tão inocentes como nós imaginamos. Verdades tão naturais, de uma lógica irretorquível, comprovadas pelo testemunho dos factos comprovados, escritas em caráteres palpitantes no livro da vida. Contudo, continuam sendo objeto de controvérsia, discutidas por uns e rejeitadas por outros. Estamos a falar da educação. Ora, a missão de Jesus é comprovar aquele acerto, vencer os obstáculos, conquistando a humanidade. Essa obra sendo de redenção, porque visa a libertar o homem dos liames que o prendem à animalidade, cujos vestígios nele são patentes, é por isso mesmo obra da educação. Daí, Jesus arrogou a si a denominação de mestre, considerando aqueles que o acompanhavam de discípulos. O único título que Jesus se outorgou, portanto, genuíno, para com os seus discípulos, foi precisamente que o chamassem de mestre, porque ele é o único mestre das nossas vidas. Daí Jesus arrogou a si a dimensão de mestre, considerando aqueles que o acompanhavam de discípulos. Foi o único título que adornou e nenhum outro. Quando o chamaram de bom, ele retorcou: bom só há um, que é Deus.
Quando o chamaram de rei, ele repeliu perentoriamente, dizendo: o meu reino não é deste mundo. Quis apenas ser mestre, advertindo os seus discípulos que só ele o considerassem como tal. Eu sou o vosso mestre, dizia. A ninguém mais concedais essa prerrogativa. Então, o papel que cabe ao mestre é educar. Entendemos por educação o desenvolvimento dos poderes psíquicos ou anímicos que todos possuímos em estado latente, como herança aurida daquele de quem todos nós procedemos. Pestalozzi, o eminente educador, onde Allan Kardec, antes que Hipólito Leão Denis Arde Ribeiro, viveu nessa fonte educativa, em Verdun, na Suíça, nesse colégio grandioso que era dirigido por Pestalozzi. Define assim o assunto que vimos tratando. Educação, diz ele, é o desenvolvimento harmónico de todas as faculdades do indivíduo. Vamos raciocinando. Educação é o desenvolvimento harmónico ou harmonioso de todas as faculdades do indivíduo. A instrução faz parte da educação. Por isso que se refere aos meios e processos empregados no sentido de orientar o indivíduo na aquisição de conhecimentos sobre determinada disciplina. A instrução dirige-se, consequentemente, à inteligência. A instrução. Ao cultivarmos esta ou aquela faculdade do espírito, convém que não desdenhemos as demais. Se refere que não possamos desdenhar a educação, que também faz parte da instrução. Verifica-se em geral, por parte dos pais, uma grande preocupação, até certo ponto muito louvável, a educação dos filhos no que respeita à inteligência. Querem vê-los com o diploma que os habilita ao exercício de uma profissão distinta. A independência económica, sobretudo riqueza, fama e glória. O futuro da prole é visto por esse prisma utilitário e vaidoso. No entanto, há evidentemente uma ilusão nesta forma de ver e de proceder. Instrução, sim, é necessária. Mas é fundamental a educação moral. Não cogitamos no que concerne às qualidades morais, à consolidação do caráter que levará nossos filhos a criarem personalidade própria e honesta pela educação. Porque, na realidade, muitas das vezes, nós vemos muita instrução. Mas vemos, na realidade, em alguns pontos, pouca educação. Fazemos tudo para enriquecer de sabedoria libresca, deixando-os às vezes pobres de sentimentos. Não queremos dizer que nós, os pais, menosprezamos a virtude, deixando de reconhecer o valor da educação moral. De forma alguma, o que se dá é que imaginamos que ser bom, justo e verdadeiro, o ser probo, sincero e amorável, não requer aprendizagem. Todo este conjunto de virtudes que nós acabamos de ler agora requerem trabalho para que cada um os conquiste. Porque eles não nascem assim de estalar de dedos para qualquer um de nós. Pensamos que tudo isso seja coisa tão natural e que não constitui matéria de ensino. Tal o grande erro generalizado e que é preciso corrigir. A ideia de geração espontânea é quimérica. Do nada, nada se tira. Porque o nada não existe. E a questão da geração espontânea, que vai, isso não existe.
Existe o eterno trabalho. Até para ser bom é necessário trabalhar, porque ninguém vai ser bom sem trabalho. Ninguém vai ser equilibrado sem trabalhar, precisamente o seu próprio caráter para se tornar equilibrado. Ninguém vai ser abençoado com esta ou aquela virtude sem trabalhar para a conquistar. Porque tem que trabalhar para a conquistar. Tudo que germina, germina de uma semente. Tudo que evolve, desenvolve, cresce e evolui, evolve de um germe em embrião. Portanto, todas essas virtudes, todas as qualidades boas, portanto, estão em nós em germe, em embrião, e que é necessário nós desenvolvermos no nosso dia-a-dia. Não podemos esperar que aflorem na alma da mocidade qualidades nobres e elevadas, sem que previamente tenhamos feito ali a sua sementeira. Conversa com os nossos jovens. Fazer florir aquelas árvores tenrinhas, jovens, que estão desenvolvendo, que estão crescendo. Colocar lá os princípios do amor, os princípios do sentimento. Conversar com Deus sobre Deus. Conversar com eles sobre Deus. Sobre a nossa finalidade da vida. Nos inteirarmos. Falar com eles sobre a não violência. Jovens armados esfaqueando outros jovens da mesma idade. Jovens se guerreando por nada. Se forem perguntando, por coisas de nada. Mas o que é certo é que acontece. Pela falta do discernimento, pela falta de educação, pela falta de conversa no lar. Mas também pode acontecer que pode haver muita conversa no lar e o espírito ser desequilibrado. Mas isso não invalida que nós não tenhamos que apostar sempre nesse equilíbrio e nessa conversa. Honestidade, espírito de justiça, noção do dever são como as artes. Até as tarefas mais simples, virtudes que se adquirem tal como é adquirido o saber neste ou naquele ramo das especulações científicas. Tudo depende do estudo, experiência e tirocínio. As ciências requerem aprendizado. Até a ciência, portanto, da educação requer esforço e aprendizado por parte daqueles que educam. O saber e a virtude são expressões daquela riqueza inacessível aos estragos da traça, à pilhagem dos ladrões, e que a própria morte não logrará arrebatar. Por isso, que representa o fruto do trabalho e do próprio esforço individual. Daí decorre a legitimidade e a inalienabilidade da sua posse. Isto para dizer o quê? Para lembrar Jesus quando nos disse: onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Onde estiver o vosso pensamento, aí estará a vossa alma. Então esses bens que nós possamos transmitir, portanto, aos nossos jovens, não há ladrão que roube, como observamos. Não há taça, portanto, que venha consumir nada. Porque são bens imperecíveis e que são conquista de cada um. Somos espíritos individualizados. Jamais algum de nós pode tirar o que é do outro. Pode tirar o que o outro aprendeu. O que nós podemos fazer com bom ânimo, de forma solidária, é partilhar precisamente aquilo que cada um vai conhecendo uns com os outros. Fazendo disso o sistema educativo, partilhando aquilo que conhecemos uns com os outros. Mas jamais podemos matar e roubar aquilo que o outro adquiriu. Por engano, quando assim fazemos. Porque nos equivocamos.
Ao tempo de Jesus, seus contemporâneos, diante do saber, diziam: como sabe este letras sem haver aprendido? Não olhamos muitas vezes à nossa volta e não vemos pessoas a falarem de algo. Portanto, para nós, a gente olha para a pessoa, não tem que achar. A gente olha e diz assim: mas será que eu ouvi o que eu ouvi, portanto, saindo daquela boca? Como é que ele aprendeu? Portanto, se eu... Não é? Já não nos deparamos com esse pormenor? Exatamente. É aquilo que cada um adquire. Faz parte do seu espólio. O ladrão não rouba e a traça não fura, não come, não rói. Porque não tem como. Porque são bens imperecíveis. São os bens da luz. São os bens do conhecimento. E a luz que nós necessitamos é conhecer, portanto, as leis maiores que nos regem. Aquele que revela conhecimento e virtude, caráter reto e íntimo, conquistou-os aqui ou alguns, não importa onde nem quando, constata-se um facto. O património científico, como o moral, é sempre resultado da educação. A sementeira do bem e da verdade, do amor e da justiça nunca se perde. Sua germinação pode ser imediata ou remota, porém jamais falhará. Pode vir agora, daqui a instantes, mais logo, daqui a milénios. Mas o que é certo é que ela vai acontecer. Ninguém fica eternamente no erro, nem na retaguarda da vida, nem no equívoco. O Pai nos concede a todos nós oportunidades novas para nos reerguermos. Então a obra da redenção é a obra de educação. Jesus é o divino educador. Ele quer preamente na eficiência da sua obra. Jesus nos deu a sua vida. Não só no sentido do sacrifício cruento, pela causa da nossa redenção, como na acessão de votar-se, de dedicar-se continuamente ao desempenho de tão íntegro cargo. Foi uma tarefa gigantesca aquela que Jesus veio desempenhar para todos nós. E ainda hoje, em alguns setores da sociedade, muito mal entendido, muito mal compreendido. Mesmo até no seio, portanto, religioso. Muito mal entendido a tarefa de Jesus. Ensinando, influindo e atuando na alma humana através dos espíritos da luz, incorporados às falanges triunfantes que do alto Jesus dirige. Notem bem, Jesus dirige do alto essa falange grandiosa de espíritos, seus colaboradores. São como estrelas cadentes. Venho como outrora, como nos narra a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Venho como outrora ao falar-vos ao coração. São como estrelas cadentes, tocando essa música celestial que nós precisamos de ouvir na acústica do nosso ouvido, para despertarmos para a realidade maior, cumprindo os nossos deveres como homens, como mulheres, mas perante a sociedade. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, cumprindo as nossas tarefas, para que todos nós possamos estar bem na realidade connosco. Observemos o que nos diz esse grande tributo, António Vieira, o Padre António Vieira, em Sermão de Todos os Santos. Ele disse: vindo a sabedoria divina em pessoa, vindo Jesus, tornando-se pessoa, tornando-se humano, e descendo do céu à terra a ser mestre dos homens. A nova cadeira que instituiu nesta grande universidade do mundo e a ciência que professou foi só ensinar a ser bom e justo, santo, numa palavra e nenhuma outra. A retórica, as coisas consideradas de segundo plano,
Ele deixou aos Túlios e aos Demóstenes, a filosofia aos Platões e aos Aristóteles, as matemáticas aos Ptolomeus e aos Euclides, a medicina aos Apolos e aos Esculápios, a jurisprudência aos Eulões e aos Licurgos, e para si tomou só a ciência de salvar e fazer santos, tornar bons os homens. Estamos a falar da educação. Estamos a falar do convite que Jesus fez para todos nós, àquela época, e continua fazendo ainda nos dias de hoje. Eis aí a matéria, a disciplina que ainda não aprendemos. Sem o seu conhecimento não solucionaremos os nossos problemas, tanto do presente como do futuro. Duvidar, descrer dessa ciência e dessa arte que se chama educação, a arte e ciência que tem por fim transformar o indivíduo, é negar a evidência da evolução. Essa lei incoercível, fartamente comprovada em todos os planos da natureza, em todas as fases da vida, no seu curso infinito e progressivo. Fora da educação, dessa educação que se converte em cada indivíduo em auto-educação, não há redenção possível. Continuamos a viver num mundo turbulento. Nosso mundo que está passando por uma transformação grandiosa só vai ser bom e tornando condições ótimas para receber essa pleiade de espíritos que vão fazer parte da transformação quando nós ajudarmos nessa transformação, nos tornando melhores. Somos nós. Somos nós, queridos amigos, que temos essa tarefa gigantesca de criar condições de um mundo melhor. Sem guerra, sem fome, sem ódio, sem corrupção. Somos nós. Porque somos nós também que provocamos tudo isso. Então temos que ser nós a trabalhar de forma afincada para colocar tudo no lugar certo. Tudo no lugar certo. Somos nós. Esses agentes grandiosos, somos nós como co-criadores com Deus, para colocarmos o nosso mundo no mundo da regeneração. Para isso, temos que ser regenerados. E é uma tarefa gigantesca que aguarda a todos nós. Quando o homem em si mesmo, no seu interior, o influxo da força renovadora da evolução começa a colaborar constantemente com Deus na formação da sua própria individualidade. Quando o homem nota em si mesmo, no seu interior, o influxo da força renovadora da evolução começa a colaborar constantemente com Deus na transformação da sua própria individualidade. É uma tarefa que cada um vai notando em si. O Dr. Rui Barbosa, num magistral discurso que pronunciou na Festa do Trabalho sobre feliz inspiração, ele disse: o Criador começa e a criatura acaba a criação de si próprio. Que beleza! O Criador começa e a criatura acaba a criação de si próprio. Então nós vamos nesse percurso que fizemos da evolução até à base mais baixa, quando nos tornamos átomos. E fazendo o inverso da caminhada na evolução, então nós vamos concluindo a nossa própria criação, nos transformando desde o período das épocas primeiras até nos tornarmos criaturas inteligentes. Até fazermos desenvolver em nós o princípio inteligente, que é o nosso espírito, o ser pensante. E depois acrescenta: se assemelha às vezes em maravilhas à mesma criação do homem pelo Divino Criador. Ou seja, se olharmos ao nosso redor,
vemos coisas tão belas que o próprio ser humano cria. É verdade. Obras gigantescas de arquitetura, de engenharia, as novas tecnologias. Nós vemos esse trabalho gigantesco que se vai assemelhando em alguma situação ao próprio Criador, ao próprio Divino Criador. Porque Deus assim o permite. Porque Deus é o divino inventor de tudo, de todos os sistemas, do computador, do rato, da tampinha, portanto, da perna. Deus é o grande, é o divino inventor de tudo. E nós, como co-criadores, passeando pelo universo, como espíritos desencarnados ou encarnados, dentro da faixa etária do conhecimento que cada um adquire, do interesse pela ciência, pelo ensino, pelas letras, pela matemática, vão recebendo esses impulsos, dessas ideias que pululam pelo universo. Homens e mulheres de valor vão captando essas ideias e vão dizendo: eu inventei o rato. Não é? Quem diz o rato diz a bicicleta ou outra coisa qualquer. No entanto, estamos captando essas ideias que pululam pelo universo, nos mais diversos pontos. Porque há uns que estão nos países do leste, homens da pesquisa, e outros que moram, portanto, no continente europeu e estão precisamente trabalhando na mesma área, na mesma coisa, na mesma descoberta, e que logo mais, portanto, vão juntando ideias. Não é? E então, o Sr. Nobel, portanto, criou um prémio dizendo assim: hoje nós vamos dar o prémio Nobel das Matemáticas ao fulano que vive no leste e ao cicrano que vive no continente europeu, porque juntaram as ideias e chegaram a uma conclusão. Quem diz nessas áreas, diz precisamente na área da saúde, que vão ser utilizados nos blocos operatórios para combater as enfermidades que vamos ser uns mais do que outros acometidos, se tivermos precisamente nessa linha. Então, o pensamento de Deus, o hálito de Deus, o hausto de Deus, portanto, é como que assim lançado na atmosfera. E nós, seres humanos, mediante a correspondência, mediante o mérito, vamos recebendo. Uns vão utilizar bem aquilo que está sendo transmitido, utilizando a inteligência para o bem. Tornam-se precisamente criaturas responsáveis, amantes da verdade, do amor, da paz, da concórdia. Outros vão utilizar mal a sua inteligência para criar armas, para vender armas, para a corrupção, para o crime, para a violência, para provocar guerras. Vão utilizar mal a sua inteligência. Logo mais, vêm em posições muito restritas. São aqueles que numa nova oportunidade não sabem ler nem escrever. Outros vêm cegos, outros surdos, outros mudos, outros paralíticos, como corresponsáveis pela agressividade que ajudaram a criar no planeta. É o que nós vemos, é o que nós olhamos, é o que nós escutamos no nosso dia a dia. Mas logo mais, Deus, na sua bondade infinita, vai conceder a oportunidade a esses amigos também de crescerem. Então, é isso precisamente que se dá. O homem é coautor dessa entidade misteriosa que é ele mesmo. Nascemos de Deus, fonte inexaurível da vida, e renascemos todos os dias em nós mesmos, através das transformações por que passamos, mediante a influência da autoeducação. Cumprindo-se aquele certo imperativo de Jesus: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. A confusão existente na sociedade resulta da falta de interesse sobre a máquina cristã. Os males que flagelam a humanidade procedem da descrença,
do ceticismo e da falta de eficiência da educação moral. O mundo está em crise, crise de dignidade. E desta se originam todas as outras. Nós não carecemos de sábios. Não há falta de sábios no nosso planeta. Os problemas da inteligência estão resolvidos conforme o progresso material já alcançado. Os grandes financiadores e economistas não solucionam o problema do pão. Os estadistas não resolvem o problema político. Os sociólogos mostram-se impotentes perante os problemas sociais, tais como a pobreza, o crime, o vício e a enfermidade. Por que será? Falta-lhes a percepção íntima das grandes realidades da vida. Dessa vida que não começa no berço, nem acaba no túmulo. É verdade. A vida não começa no berço. A vida vem encontrar-se com o berço, com aquela coisinha pequenina, que se chama ser humano, não é? A vida vem encontrar-se no berço. A vida, como diz aqui, não acaba no túmulo, porque nós imaginamos que a vida, portanto, é aquilo que nós estamos a olhar uns para os outros, a nossa inteligência. E todos os atributos, portanto, da qual ela é portadora. Em especial, o atributo de pensar, que é a base principal da nossa vida. Porque onde estiver o nosso pensamento, a nossa alma também está. Se eu pensar neste momento assim, como é bom, como eu gostava, portanto, agora de ir fazer uma viagem assim, encontrar-se com aquela pessoa querida que nós amamos muito, mas que partiu antes de nós. Estamos a lembrar-nos dela. Então, se estamos a pensar, nossa alma se dirige e pode encontrar-se, portanto, com ela. Mas estamos pensando em uma excursão a determinada localidade, nós vamos, estamos vendo o sítio, a nossa alma está lá. Percepção que só se alcança através do culto sincero da verdade. Que só se aprende sondando os arcanos da consciência e escutando a sua voz. Que só se alcança no estudo e na meditação da ciência moral, que é a ciência do coração. Verificamos desse modo que na atualidade não é de conhecimentos que os homens precisam, responsáveis que são pela situação aflitiva nos dias que correm, é de sentimento que, na realidade, todos nós precisamos. A inteligência culta e desenvolvida, embora desacompanhada do senso moral, constitui sério perigo para a sociedade. Se não pensemos. Os grandes males que convulsionam o mundo não procedem dos analfabetos e dos ignorantes. Elementos mais ou menos inconscientes que agem como instrumentos, que não dispõem de meios de recursos para levarem a cabo as empresas maléficas de exploração, de escravatura e de opressões. Não são os analfabetos nem os ignorantes, portanto, os grandes causadores, portanto, de toda esta coisa que nós estamos observando. São as inteligências cultas e traquejadas, sem moralidade e sem fé, divorciadas do verdadeiro sentimento religioso, que urdem e executam os planos diabólicos de usurpação de direitos, de expoliações e de tirania das consciências. Todos sabemos disto, mas ninguém contesta. Mas todos nós sabemos que é assim. Mas não basta sabermos, é preciso agirmos. Não basta só conhecer a origem dos males que nos afetam. É necessário atacá-los no seu reduto, desalojá-los para vencê-los. Devemos, pois, cuidar da educação do nosso coração, com o mesmo interesse e esmero que cuidamos do nosso cérebro. Cuidar da educação do nosso coração. Jesus reflete para todos nós. Não é o que entra pela boca que faz o homem imundo. É o que sai da boca. Porque o que sai da boca sai do nosso coração. Sai do nosso pensamento.
Os nossos atos que todos nós praticamos saem do nosso coração, saem dos nossos pensamentos. Se é vergonhosa a ignorância intelectual, mais ainda é a ignorância moral. Nem todos podem ser sábios, mas todos podem ser bons. A bondade é a força gigante e a mais poderosa e fecunda de todas. Ou seja, é a força que constrói, é a força que edifica. É através dela que removeremos os obstáculos e as pedras de tropeço do caminho da nossa evolução na conquista de todos os bens eternos. Ó vós, que sois pais, preceptores e mestres, pesai bem o compromisso que assumis no desempenho da tarefa a quem vos dedicais. Nos fala o nosso querido Vinícius. Pais e mestres, cerrai fileiras, dando as mãos uns aos outros, como legítimos expoentes do lar e da escola, as duas colunas mestras em que a sociedade se apoia, os dois santuários onde se exerce o verdadeiro sacerdócio, o lar e a escola. Sem educação porfiada, paciente e perseverante, nada conseguiremos de positivo na obra de emancipação espiritual. Através da educação, cultivando pensamentos puros, bons costumes, hábitos honestos, nos libertaremos das crendices, dos preconceitos, rituais e cerimoniais. Nosso querido Leão Denis, sobre este assunto, nos fala. Como a educação da alma é objeto da vida, importa em resumir seus preceitos em palavras, aumentar tudo quanto for intelectual e elevado, lutar, combater, sofrer pelo bem dos homens e dos mundos, iniciar seus semelhantes nos esplendores do verdadeiro e do belo, seus semelhantes, nossos jovens, nossas crianças, nossos familiares em nossos lares. A educação tem que partir do lar. O lar é o educandário onde nós fomos colocados, precisamente com uma responsabilidade muito grande. Educar. E a escola é ensinar, que faz parte também como complemento da educação. Amar a verdade e a justiça, praticar para com todos a caridade, a benevolência, tal o segredo da felicidade, presente e futura, tal o dever, tal é a fé que o Cristo legou à humanidade. Nos fala a Leão Denis. E o Dr. Miguel Couto, brasileiro, facultativo, humanitário e cientista, nos diz que o grande problema da humanidade é um só: educação. Acrescentando o mesmo, sendo o problema de cada um de nós, é o problema de todos, é o problema universal, como falávamos no princípio. Por isso que é mediante a autoeducação que se processa a evolução dos seres livres, conscientes e racionais. Queridos amigos, não tenhamos dúvidas, este é o grande compromisso que a todos nós e que Jesus espera de todos nós, para que possamos fazer das nossas vidas esse baluarte para com todos aqueles que esperam de nós a melhor parte, esperam de nós a melhor colaboração. Porque, na realidade, sem educação, essa tarefa gigantesca de criar hábitos salutares na mente dos nossos jovens, adultos de meia idade, de idade já madura, é de uma responsabilidade muito grande. E se nós conseguirmos fazer isso, não tenhamos dúvidas, o nosso mundo, o mundo em que nós habitamos, por certo, começará a receber esses eflúvios que partem do nosso coração, sem nos apercebermos. Pequeninas coisas, pequeninas tarefas, pequeninos ensinos, pequeninas posturas, vai precisamente moldando o nosso caráter, como ouvimos há instantes. Todos os dias nós somos convidados a fazer algo perante as nossas vidas. Vamos colaborar com a vida.
Vamos colaborar com Deus, com Jesus, nosso amigo maior, nosso guia, nosso modelo. E, por certo, tudo nós realizaremos, porque Ele espera de nós. E tudo quanto Ele fez, Ele assevera no Evangelho, nós podemos fazer. Desde que para isso, portanto, nós trabalhemos. Este era o trabalho que nós trazíamos, portanto, para a noite de hoje, para aquecer os nossos corações, as nossas almas, e para que nós possamos sentir regozijo, alegria, e aquele que estiver dentro destes padrões, sentir aquele ânimo para continuar, portanto, nesse trabalho gigantesco. Aqueles que possam sentir mais alguma dificuldade, colocar, não pelo desânimo, não pelo abandono, mas colocar mãos à obra, pés ao caminho, e acreditar, portanto, que todos nós vamos conseguir. Todos nós vamos conseguir, hoje ou mais logo. O Pai não tem pressa. Jesus também não. Apenas o anseio de que nós nos voltemos e possamos entendê-lo, não é? E possamos ajudar, precisamente, cada um de nós, quando exerce um tipo de atividade deste género, está contribuindo para o próprio progresso, para o progresso daqueles, portanto, que estão ao seu lado, daquele que é o seu próximo, mais próximo. Então, é um trabalho gigantesco. Não é? É aquela sementezinha que nós vamos deixando. Não é? Aqui, ali, acolá, e a árvore vai se tornando frondosa, a árvore vai crescendo, os seus frutos vão amadurecendo. O que é que são os frutos? São a experiência. Não é? Que ontem nós vivemos pelo desalinho, pelo desacato, pela inquietude. Fomos colocando a sementinha do bem. Então, a nossa árvore vai se tornando mais frondosa, mais equilibrada, mais madura. Não é? E os frutos vão sendo mais saborosos. São as nossas experiências. É isso. Então, que Jesus nos ampare, que o Pai nos continue abraçando com o seu manto de misericórdia e nós possamos continuar a ter saúde, muita paz e muita harmonia e contribuindo para a mesma nos nossos lares. Alguém tem alguma dúvida? Eu sei que há muitas dúvidas, não é? Se tiver alguma dúvida, portanto, relacionada com o tema, portanto, esteja à vontade. Se não tiver, vamos fazer a nossa oração. Está tudo bem, Paulo? Então, hoje vamos ver se dá. Portanto, vamos orar. Eu vou convidar todos para orar. Vamos ver se funciona. Espero que sim. Vamos então serenar e seguir mentalmente, está bem? Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir, e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra, ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu, que não haja lama
nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim, e torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim, e torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim, e rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Vamos então aos passos como de costume.